Hoje eu quero compartilhar uma mensagem muito profunda da palavra de Deus, uma mensagem que fala sobre o fogo de Deus, sobre o fogo que purifica. Existe uma frase na Bíblia que, quando lemos pela primeira vez, pode assustar. Ela está em Hebreus 12:29, que diz o seguinte: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando ouvimos essa expressão, muitas pessoas pensam imediatamente em juízo, em condenação, em destruição. Mas quando olhamos toda a revelação da Bíblia, entendemos que o fogo de Deus também representa purificação, o fogo que purifica. E um dos textos que explica isso de forma muito mais clara está em Malaquias 3, versículos 2 e 3, que eu também quero ler com vocês. Que diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão a oferta em justiça. Aqui Deus é comparado a um ourives. Um ourives é alguém que trabalha com metais preciosos. Ele pega o ouro bruto, o ouro que ainda está misturado com muitas impurezas, e então ele coloca esse ouro no fogo. Mas ele não faz isso para destruir o ouro, porque ele sabe o valor que tem aquele ouro. Ele faz isso para purificar, para limpar o ouro, deixar ele como realmente ele deve ser. Esse é um ponto muito importante para entendermos o agir de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes, quando passamos por processos difíceis, quando Deus começa a confrontar áreas do nosso coração, quando certas coisas começam a ser reveladas dentro de nós, a primeira reação que nós temos é pensar que Deus está nos ferindo, mas Deus está nos refinando. É um processo de refinamento nas mãos de Deus. Assim como o ourives trabalha com o ouro, o Senhor também trabalha com a gente. Ele limpa tudo, ele tira tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que foi entrando em nós e que não estava nos planos do Senhor para a nossa vida, que foi nos magoando no processo, que foi nos ferindo, que foi nos deixando de uma forma diferente da qual o Senhor nos criou para sermos. Vamos imaginar esse processo. O ouro bruto, quando é encontrado na natureza, não vem puro. Ele vem misturado com vários outros elementos, pedras, que não é preciosa, metais, impurezas, sujeiras. Então o ourives coloca esse ouro dentro do fogo e conforme o calor aumenta, algo começa a acontecer. As impurezas começam a subir à superfície. E então o ourives remove aquilo que não pertence ao ouro. Então esse fogo consumidor do Senhor, ele não vem para nos ferir. O ourives ali não está fazendo para destruir o ouro, ele está fazendo para que mostre o valor que o ouro tem. Deixe ele puro. Presta atenção nisso. O fogo não é contra o ouro. Nesse processo, o fogo ele está ajudando o ouro a se purificar. O fogo é contra aquilo que está misturado ali no ouro. Da mesma forma, muitas vezes Deus permite processos em nossas vidas para remover aquilo que não faz parte daquilo que Ele nos formou, para aquilo que Ele nos criou. Vou dar alguns exemplos. O orgulho. Ele não veio quando o Senhor planejou, quando o Senhor nos criou, não era para estar em nós. Medos, feridas, dependência de nós mesmos, motivações erradas, tudo aquilo que não reflete o caráter de Cristo em nós, quando nós somos colocados no fogo, assim como o ouro, todas essas impurezas elas começam a aparecer.
E é aí que o Senhor começa a fazer um processo incrível na nossa vida. Existe uma tradição antiga muito bonita sobre o trabalho do ourives. O ourives sabe quando o ouro está purificado, quando ele conseguia ver o seu próprio reflexo no metal. Então, olha que incrível essa história representada na nossa vida espiritual. E falando isso dentro da nossa vida espiritual, isso aponta para algo profundo dentro de nós. Deus trabalha em nossas vidas até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Esse é o objetivo da santificação. Esse é o processo da santificação que todo cristão passa. Não é apenas nos tornar pessoas religiosas, porque não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos formados ao caráter de Jesus, que nós tenhamos o caráter de Jesus, o caráter que Ele nos desenhou para ser. Mas existe algo que precisamos entender. O processo de refino envolve calor. Envolve um processo, envolve confronto. Quando nós estamos nesse processo de sermos refinados nas mãos do Senhor, no fogo consumidor do Senhor, esse fogo que purifica, ele envolve um processo. E muitas vezes esse processo não é um processo curto, muitas vezes é um processo longo, dependendo de nós mesmos. E ele envolve um confronto. Nós precisamos ser confrontados. Que a Bíblia também fala sobre provas e provações. Vamos ler em 1 Pedro 1,7. Diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé também é refinada. Nesse processo, a nossa fé é refinada. Assim como o ouro, às vezes pensamos que os momentos difíceis significam que Deus se afastou. Mas não. Isso significa que Deus está mais perto de nós. Quando você começa a sentir esse fogo quente, o fogo está nos refinando, o fogo de Deus está nos refinando. Muitas vezes Deus está trabalhando profundamente em nós. O Senhor está trabalhando profundamente dentro do nosso caráter. O caráter que era para ser parecido com o de Cristo, muitas vezes ele é desfeito e nós começamos a ter um caráter que não é aquilo que o Senhor tinha para nós. A Bíblia também nos ensina que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então se sinta privilegiado se você está passando por esse processo de refino, porque Deus te ama. E essa palavra está em Hebreus 12:6, que diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Que palavra! Isso significa que o tratamento de Deus em nossas vidas não é rejeição. É um pai que ama. E o pai que ama, corrige. O pai que ama, cuida. O pai que ama é amor. O pai que ama, ele forma um caráter espiritual. Assim como um pai que corrige o seu filho porque deseja vê-lo crescer, Deus trabalha em nossas vidas porque deseja nos conduzir à maturidade espiritual. Não tenha medo desse processo. Descanse no Senhor. Esse processo que te aquece, que te confronta. O Senhor quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Mas exige algo muito importante que precisamos lembrar. Existe algo muito importante que precisamos lembrar. Para aqueles que estão em Cristo, o fogo de Deus não é fogo de condenação. Esse fogo que nós estamos falando hoje não é fogo de destruição, não é fogo de condenação, é fogo de purificação. E em Romanos 8:1, vamos ler. O seguinte:
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus recebeu na cruz o juízo que nós merecíamos. Ele carregou o peso do pecado. Ele abriu o caminho da reconciliação com Deus. Por isso, quando Deus trabalha em nossas vidas hoje, Ele não está tentando nos condenar. Quando o Senhor está trabalhando em nossas vidas, quando Ele está nos colocando nesse fogo que purifica, Ele não está tentando nos condenar. Ele está nos transformando. E nos transformando para coisas maiores, para obras maiores. Talvez você esteja vivendo um processo que dói, um processo que queima, um processo que está te confrontando. Talvez Deus esteja confrontando áreas do seu coração que você não imaginava que estivessem ali. Imaginou isso já? Talvez coisas que estejam sendo reveladas, que talvez estavam lá guardadas, lá no fundo do seu coração, que estavam lá enterradas e você não mexia mais naquilo. Talvez existam atitudes, pensamentos ou motivações que o Espírito Santo está trazendo à luz para que você seja refinado. Não é para a morte, é para a vida. Isso pode ser desconfortável, e com certeza é. Mas lembre-se de algo muito importante. O ourives não abandona o ouro no fogo. De forma alguma. Ele não vai largar ali você no fogo. Deus não vai nos deixar ali no fogo. Ele permanece ali. Ele observa. Ele cuida do processo. Da mesma forma que Deus não abandona você nos processos da vida. O ourives não abandona o ouro porque ele sabe o valor que tem aquele ouro quando está purificado. Deus não vai te abandonar no processo. Ele está presente, ele está bem ali. Ele está trabalhando, ele está refinando. Desde que eu sou criança, eu sempre escuto: ah, Deus está trabalhando. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo como é esse trabalhar do Senhor em nossas vidas. É muito precioso isso. Entenda, se você pertence a um Deus, a esse Deus de amor, a esse Deus que restaura, que nos dá aquilo que a gente pede muitas vezes, Ele também nos corrige, porque Ele nos ama. Ele nos coloca diante de um espelho para que esse espelho não reflita mais a nossa imagem, mas que ele reflita a imagem de Cristo. E quando nós olharmos no espelho, nós passamos por esse processo de refinamento, nós não vamos ver a nossa imagem, nós vamos ver a imagem de Cristo. O objetivo final de Deus não é destruir, entenda isso. Eu quero que, se você chegou até aqui, eu quero que você entenda que o objetivo de Deus não é te destruir. Esse processo, pensa, reflita. Senhor, o que eu preciso colocar para fora? O que eu preciso ser refinada nesse processo? Porque às vezes a gente mais reclama do que pergunta para Deus. O que eu preciso tirar? A gente reclama porque está passando por isso. E aí a gente tenta convencer a Deus que eu estou fazendo isso, aquilo outro. A gente está fazendo o nosso melhor, nós estamos fazendo jejum, indo na igreja. Isso daí é a atitude normal de um cristão, ir à igreja, orar, jejuar. Isso é uma rotina normal. Isso é uma vida normal de um cristão. Não deve ser algo para você cobrar o Senhor, mas é a vida do cristão. É orar, é ir à igreja, é ter responsabilidade na casa de Deus, no reino de Deus. E eu quero que você entenda que se você estiver passando por esse processo de purificação, o Senhor não quer te destruir, Ele quer te refinar. O objetivo de Deus é purificar, é restaurar, é transformar de dentro para fora, para que quando você olhe,
A imagem que você vai ver refletida não vai ser a sua, não vai ser a minha. Eu não vou ver a minha imagem, eu vou ver a imagem de Cristo. Ele quer remover aquilo que pesa na alma. Você já sentiu isso? Um peso na alma, mesmo você ali fazendo tudo que você podia na igreja, tudo que você podia fazer, você sente um peso. É isso que o Senhor quer tirar de você. O cristão, ele tem que viver como a Bíblia ensina, como a Bíblia diz. Nós precisamos andar na paz de Deus. Andar, mesmo diante de várias coisas acontecendo, fogo queimando para nos purificar, mas nós estamos seguindo a Cristo, tirando esse peso da alma, aquilo que impede o crescimento espiritual, aquilo que bloqueia a comunhão com Ele. E quando o processo termina, ou começa a andar para os finalmente, algo precioso aparece. Uma fé mais madura, um coração mais humilde, uma vida mais alinhada ao coração de Deus, ao caráter de Deus, ao que Ele nos criou para ser. E pode observar, quando você está alinhado em Deus, muitas coisas vão acontecer ao nosso redor, mas a gente não vai ser abalado. Nós vamos entender que nós vivemos neste mundo e este mundo é mau. Talvez você esteja passando por um momento em que Deus está tratando o seu interior. Não é o outro, não, é o seu interior. Talvez o Espírito Santo esteja revelando áreas que precisam ser transformadas na sua vida. Não resista ao processo. Não pare no caminho. Não desista da sua fé. Permita que Deus trabalhe. Permita que Ele refine. Permita que Ele purifique o coração. Porque o resultado final sempre será algo precioso nas mãos de Deus. Assim como o ouro purificado brilha com mais intensidade, porque não tem mais sujeiras, uma vida refinada por Deus revela a glória de Cristo. Eu quero terminar lembrando novamente da verdade central dessa mensagem. Esse fogo não é destruição. Esse fogo purifica. Esse fogo é de purificação, é transformação, é amor que corrige, é graça que restaura. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele venha sobre nós com esse fogo que purifica, mas Ele purifica com amor. Senhor, nós entendemos que Tu és santo e nós entendemos também que precisamos ser transformados todos os dias na Tua presença. Nós precisamos ser refinados, moldados todos os dias. Eu quero te pedir neste momento que nós possamos entender quando nós estivermos nesse processo de refinamento. Porque o mais importante não são as coisas ao redor, mas sim nos alinharmos contigo. Termos o caráter de Cristo para que nós possamos viver aqui e fazer a Tua vontade e alinhar o nosso coração ao Teu coração. Alinhar o nosso caráter ao Teu caráter. E que nós não tenhamos mais um peso na alma, mas que nós possamos viver conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que essa palavra cresça dentro do seu coração. Eu quero também fazer um pedido aqui. Se essa palavra falou com você, se você quer acompanhar outras devocionais, não deixe de se inscrever. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E comece você também a compartilhar, a entregar a palavra do Senhor a mais pessoas, a mais vidas. Fica com Deus e até o nosso próximo devocional.